Olá pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e a gente está dando início a mais um Giro das 11. Hoje é dia 2 de julho de 2021, agora são 11 horas e 37 minutos. Muito bem, gente, vamos lá. Bom, a gente ontem, né, fez um comentário, e comentário técnico faz parte do nosso métier, né? Afinal de contas, uma das nossas principais apresentações são justamente as apresentações técnicas, né? E às vezes a gente faz às vezes não, muitas vezes a gente faz alguma questão, né, de raciocínio lógico, e sempre a gente adiciona alguma mensagem técnica, né? Pelo menos a gente procura fazer isso, não é um comentário do dia a dia ou algum comentário técnico. Então vamos lá, ontem, às 19 horas, isso, né? Então a gente colocou aqui, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, né? Isso é qualquer triângulo mesmo, não precisa ser triângulo retângulo, né? Qualquer triângulo, a soma é 180 graus. Por exemplo, um ângulo de agudo, né, de 30 graus. Então você tem a hipotenusa e você tem o cateto adjacente, vai ser 30 graus ali. Triângulo retângulo, tá? A gente tá falando retângulo, mas necessariamente não precisa ser. No seu cateto oposto, você teria um ângulo de 90 graus, né? Dentro de um círculo trigonométrico. Então seria 30 graus no agudo ali, 90 graus aonde se encontram o cateto adjacente e o cateto oposto, e lá em cima, o terceiro ângulo para formar o 180 seria 90 mais 30 seria de 60 graus. Então, se você somar qualquer triângulo, não importa, a gente deu um exemplo de um triângulo retângulo aqui, porque fica mais fácil. Mas qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos, são sempre 3 ângulos, né? Vai dar 180 graus, ok? A gente ainda vai comentar isso mais à frente e vai ter um círculo trigonométrico, vai ser mais fácil de mostrar isso para vocês, ok? Beleza, era só para comentar. Bom, hoje, sexta-feira, né? Então, sextou, gente. Gente, tá fazendo frio, mas tá muito frio. Hoje eu acordei umas 6 horas, pelo menos no celular estava indicando 6 graus. Não sei se, mas estava indicando 6 graus. Então, o primeiro pensamento que veio, né? Como eu disse, a gente faz comentários técnicos, comentários do dia a dia, motivacionais e tudo que vale a pena ser comentado. Então, manhã gelada. Quer ser útil? Doe roupas que não usa mais. Pratique esta boa ação. Eu coloquei isso aí hoje, é uma mensagem, a gente tem mais ou menos 80 grupos aqui que nós somos ligados. Eu espero que todo o pessoal de todos os grupos compartilhem essa mensagem. Não precisa ser a minha exatamente,
a nossa aqui do Portal do OP, mas que faça alguma divulgação em poder compartilhar, porque olha, além de a situação estar difícil para muita gente, muito mais do que há algum tempo atrás, é uma boa ação. Faça isso, né? Não está usando, não está servindo para você. Se você não quiser levar numa entidade, num asilo, em algum lugar, né? Faça um varal para fornecer numa praça, junte com alguns amigos, né? Se conhece alguém que você sabe que tem dificuldades, hoje em dia tem muita gente batendo as portas, pedindo alimento. Se você não tiver o alimento, pega lá uma roupa que você não use mais, ainda esteja em um bom estado em boas condições, e doe sapatos, né? Agasalhos, calça, camisa, camiseta, olha, tem tanta coisa, gente, até um boné, tá? Então, tenho certeza que essa atitude, essa ação, eu tenho, não, todos têm, né? Que vai ser de muito boa e de bom uso para muitos que estão precisando. Então tá aí, a gente não começou nem nada, a gente simplesmente lembrou disso, passamos à frente e esperamos que todos consigam, né, e possam fazer isso também. Pelo menos os que ainda têm uma condição, ou isso realmente, às vezes você não é, olha, tem gente que nem condição tem, assim, não está bem, está desempregado, etc., mas tem coisa sobrando e, olha, de bom coração faz essa atitude. Então, todos nós podemos fazer, tá bom? Gente, contamos aí com essa emenda. Para variar, né? A gente tem um enigma aqui do que a gente está falando, né? Muito legal. Isso aqui é uma foto bacana, já que está falando em frio, né? Isso aqui é lá da Patagônia, gente. Lá na Patagônia. Para quem não sabe, a Patagônia fica, né? É o ponto extremo da América do Sul, já de frente para a Antártida, né? Lá embaixo, Terra do Fogo. Ela tem uma parte que pertence à Argentina e uma parte que pertence ao Chile. Lá fica o Cabo Horn, se não me engano, Cabo Horn. É ali que é o Estreito de Magalhães, onde Magalhães, né, deu a volta ao mundo. Ele foi descendo ali pela costa da América e lá embaixo ele achou o ponto de contorno entrando no Pacífico, né? E é um lugar extremamente frio. Como a gente está falando de frio, tinha essa foto aqui que foi tirada recentemente, terça-feira, hoje é sexta, foi terça-feira que nós tiramos. Apareceu aqui na tela do computador, eu achei interessante e tá aí. Estamos lembrando, né? Um pouco de geografia também. Aqui, como nosso assunto é cangaço, né? Aqui tem uma imagem aí da morte de um cangaceiro, né? Mas não é o Sabonete aqui não, viu? Esse aqui é outro cangaceiro. Esse aqui, se eu não me engano, é o BenTV. Se eu não me engano, não tenho certeza, tá? Mais à frente aí a gente pode até ver. Eu vou abrir aqui, não para mostrar a minha foto, não. Mas a nossa propaganda, nosso assunto indígena, mas é mais porque tem essa mensagem aqui, eu achei ela super interessante, ó. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. E é verdade, gente. Né? O sol, a lua sempre vão estar, não pode ser escondido, pelo menos a cada 12 horas, né? Teoricamente, eles vão estar aí sempre. A vida
que você pode esconder um, né, mais ou menos dentro disso. Aí ela vai aparecer a lua, no dia seguinte o sol. Mas a verdade, gente, a verdade uma coisa, não tem como ser. Você pode até ficar até por muito tempo, né? Ele fala aqui não por muito tempo, né? Mas no fim, a pessoa que está escondendo ou que ocultou alguma coisa, ela mesma acaba se entregando. As coisas aparecem, né? Talvez tenham verdades aí que perdurem por muitos e muito tempo, por muito e muito tempo, né? Hoje nós vamos falar na história de um personagem de cangaço aqui que escondeu a verdade por muito tempo. Até foi interessante, eu li aqui e lembrei, porque eu li um pouco antes, eu li uma história aqui e vocês vão ver. Legal, gente. Muito bem. Vamos ver se eu saio na primeira. Oh, saí. Ah, que legal, ó. Mais uma de matemática, né? E é onde eu falei que tinha o círculo trigonométrico, então tá aí. Então aqui tem um exercício legal, né? Eu não. Deixa eu ver se vale a pena abrir. Aqui tá bem, uma boa visibilidade, mas vamos abrir, vai. Tá aí, ó, 97 falham, né? Como a gente é técnico, né? Então, eu achei legal isso aqui porque tem chave de fenda, tem arruela, tem porca, tá vendo? É um exercício técnico, né? É uma expressão aritmética, algumas expressõezinhas que tá pedindo resultado. Muito facinho, hein, gente? Essa tá tranquilo. Beleza. Vamos ver o que mais. Ok, aqui é o círculo trigonométrico. Olha, para quem tem um pouco de dificuldade de trigonometria, há mais de um ano já nós temos uma matéria lançada aqui sobre trigonometria. Falamos, minha campainha, hein? Mas falamos sobre trigonometria. Eu falei a mesma coisa que eu fiz quando eu dava aula na Inesp. Eu tive por 3 anos lá, acho que umas 7, 8 turmas que passaram comigo. Modéstia à parte, eu fiquei muito feliz porque eles aprenderam trigonometria. E é isso que eu passei, assim, de uma forma bem informal, que eu passei aqui, né? Tem um vídeo aqui só sobre isso. Procurem lá que vocês vão achar. Tá dentro do nosso canal do YouTube, nosso histórico lá. Muito bom. Mas aqui falando, né? Tem o triângulo aqui com círculo trigonométrico. Então ele está mostrando aqui, né? Tem o que é tangente, que é cotangente, secante, cossecante, o seno e cosseno. Ó, na nossa publicação lá tá melhor que isso aqui, viu? Que a gente fala, né? Mas aqui, ó, eu comentei com vocês sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, um triângulo retângulo seria, ó, um ângulo aqui qualquer. Aqui tá bem no meio aqui, seria de 45, ó, bem no meio, ó, tá no meio nesse quadrante aqui, bem no meio. Então vai ser 45 graus. Se daqui até aqui tem 90, aqui tem 45. Então esse ângulo aqui é 45. Esse ângulo aqui, por sua vez, ó, aqui é um ângulo reto, é 90 graus. Então, consequentemente, o daqui é 45. Então, os ângulos internos desse triângulo aqui são 45, 45 e 90, que vai dar 180. Né? Se vocês forem ver vamos pegar outro triângulo, ó, esse daqui, aqui e aqui. Vocês veem que esses dois ângulos são semelhantes, ó, o oposto do outro, né? Então, se aqui é 45, quanto que tem aqui? 45.
E quanto que vai ter aqui? 90, né? 45 mais 45 dá 90. Com certeza aqui, ó, vocês vão ver aqui que dá um triângulo, dá um ângulo reto aqui, ó. Entre esse e esse da tangente, ó. O ângulo entre eles é 90 graus. Então você tem 45 mais 90 mais 45, que vai dar 180. E assim por diante. Aqui tem um outro triângulo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então o daqui é 90, né? Esse grandão aqui, ó. Aqui é 90. Se aqui é 45, quanto é de lá? 45 também, né? Para dar 180. Sempre, qualquer triângulo. Se fosse um triângulo aqui, ó, aberto 45 graus aqui, ó. Fosse aqui, né? Então aqui, ó, daqui aqui teria 45, certo? Mas aqui tem mais 90, que ângulo que dá aqui? 135. Se a gente sabe que aqui, né, seria dar aqui, ó, até lá, ó. A soma dos 135 aqui, mais os dois ângulos, este e o outro aqui de cima, ó, estaria fechando aqui, ó, seria 180 graus. Então, sempre, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Beleza? Beleza. Só para a gente não fugir do nosso tema. O que mais? Aqui é sobre ângulos também, né? Ângulos congruentes, né? Você tem ângulos congruentes e tem ângulos complementares. Congruentes porque se você pegar duas retas paralelas, como estão aqui, ó, essa e essa, ou essa e essa, todas em paralelo aqui, se você traçar uma reta cortando as duas paralelas, os ângulos serão congruentes. Ó, esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui, assim como esse daqui vai ser igual a esse daqui. Tá vendo? Aqui, ó, outra reta. Esse, né, e esse são iguais, né? Para complementar será 180 graus, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu vou ter que... Outro dia eu tentei pôr a lupa nessa mesma imagem aqui, eu não consegui saber o ângulo que estava escrito, né? Vamos ver aqui, ó. Eu não consigo ler, gente. Está muito ruim aqui a especificação do ângulo, tá vendo? Mas eu vou dar um ângulo por aproximação. Talvez até acerte. Aqui, ó. Eu acredito que aqui seja uns 60 graus, tá? Então, se esse aqui é 60, esse daqui também é 60. Se tem 60, para fechar até aqui é 180. Então, o restante vai ser quanto? 120 graus, né? Isso já é um complementar, tá vendo? 120 aqui, 60 aqui. Se for 60, tá, gente? Eu não estou conseguindo enxergar que ângulo que está escrito ali. Mas, ó, duas paralelas. Traçou, você tem ângulos congruentes e ângulos complementares. Aqui um exemplo de complementar, ó. Tem um ângulo aqui, que deve ser 60, creio. O 120 está aqui, ó. O restante dele, que seria isso aqui, ó. Mesma coisa, tá aqui, ó. Tá? Beleza, gente? A gente tá falando sobre ângulos. O que mais? Aqui um exercício de mecânica. É um pórtico, né? Que está sendo sustentado por um tirante aqui, ó. Um tirante. Tá vendo? Tem aqui, ele tem um rodízio aqui, o ponto de giro dele, ó, para segurar. Então você pode, aí tem um tirante. Olha o ângulo aqui, ó, tá vendo? Pra você calcular, você precisa saber. Isso aqui é um ângulo de 30. Consequentemente, lá tem quanto? 60, porque aqui tem 90, né? Então, ó, você saber aqui, a carga, né? Você tem a carga aqui, você determinar aqui a seção desse tirante, né?
Então, ó, ele tem o ângulo, tem o comprimento, os comprimentos está aqui, ó, é o L, né? E o momento, o momento aqui, depois de 200 quilos, né? Porque ele está calculando realmente o momento para poder determinar o tela, a somatória de tal é igual a zero. Ele monta uma equação, né? Isso aqui para você calcular a seção desse tirante aqui, ó, nessa geometria, tá? É isso aí, gente. Aqui tem uma carga na ponta, depois aqui ele simula uma outra carga, mas somente aqui no meio, né? Tá vendo? É um exercício gostoso de se calcular, tá? Você determinar momento aqui e em função do momento você determinar a seção desse tirante aqui, por exemplo. Beleza? Bom, o que mais a gente tem? Verdade. Fechou. Só lembrar aqui, amanhã, né? Amanhã eu vou. Porque eu fiz a aula semana passada e perdi o exercício. Eu encontrei, tá? Então amanhã retomo isso daqui porque eu quero acabar. Era para acabar no final de junho, eu vou acabar nessas 2 semanas que entram, eu acabo essa apresentação de AutoCAD. Aí a gente já fica com conhecimento suficiente para poder começar a desenhar plantas de tubulação e instrumentação, tá? Tem um pouquinho de acesso a esse tipo de desenho. Vou falar alguma coisa superficial, mas depois, para poder adentrar mais à frente, eu espero ter um bom público para isso, né? Por aqui eu já estou sentindo, estou vendo a temperatura dessa visibilidade aí no AutoCAD, ou interesse em projeto e desenho de instrumentação e tubulação, tá? Bom, só feito o comentário, vamos adentrar nosso assunto principal hoje, que continua sendo, né? Continua sendo o cangaço. Bom, tá aí. Deixa-me ver sobre onde. Não, aqui eu já peguei o corisco de vez, né? Tá aqui, ó. Cangaço. A gente tem falado muito em cima do assunto da Wikipédia, porque é uma referência assim bastante completa, tá? E a gente comentou ontem, né? Divisão, lampião, história do cangaço. Só fazer um resumo aqui, que é rapidinho, né? Mostrar algumas coisinhas que são interessantes, né? Então, ó, como consta que o primeiro homem a agir como cangaceiro teria sido Cabeleira, já falei para vocês, em 1751, em Glória de Goitá. É legal aqui porque vocês vão vendo, eles têm uma série de links e eles mostram alguma coisa da cidade. A cidade está aí, tem uma praça aí, né? Muito legal. E o assunto também é interessante, né? Em meados do século XIX e XX, né, o Nordeste conheceram seus principais cangaceiros, né? E esses principais foram Antônio Silvino, né, que ele foi entre Antônio Silvino, agora não me fugiu a memória da época dele. Para que eu já acho aqui, gente. Se bem que aqui também tem, tá? Vamos ver, Antônio Silvino, olha lá, que o nome dele era Manuel Batista de Moraes, conhecido por Antônio Silvino, foi um cangaceiro brasileiro. Ele, se eu não me engano, foi em meados Não, o dele foi mais no final.
Foi quando Lampião nasceu, que foi em 1897, que ele começou a ter a sua bandolar, né? Ser bandoleiro, né? Cangaceiro. Foi de 1897 até 1914. Então ele foi um antecedente, primeiro antecedente de Lampião. Depois foi Lampião, depois o Corisco. E o Corisco pertencia ao bando do Lampião. Aí eles se separaram. A gente vai falar alguma coisa aqui mais à frente. E aí o Corisco foi o último cangaceiro. Ele foi em 1939 que ele morreu. 1939, 1940. Tá? Entre eles houve outros que a gente já comentou, né? Teve aqui esse Lucas de Feira, né? Feira de Santana, né? Lucas Evangelista também agiu, né, no cangaço, né? Entre 1828 e 1848. Foi antes do Silvino. Mas antes do Silvino ainda teve o Brilhante, né? O Brilhante foi de 1871 a 1879, a fase do Brilhante. E, então, na sequência seria Cabeleira em 1791, depois acabei de falar o nome dele. Depois aliás, esse agora, o Lucas Evangelista, 1828 a 1848, tá vendo? Depois dele foi o Silvino, depois dele foi o Brilhante, 1771 a 1879. Depois do Brilhante veio o Antônio Silvino, né? Foi de 1897 a 1914. Depois Lampião, de 1920 a 1938. E Corisco, que pertenceu ao bando Lampião, que foi os 2 últimos anos do cangaço, né? 38 a 40, já do século 20, exatamente. 1938 a 1940, né? Mas ele já era do bando do Lampião antes, né? Beleza, gente, tem várias histórias aqui. O que é bacana, assim, são esses links, né? Então, por exemplo, né? Aqui, ó, falando sobre o Lucas Evangelista, ele atuava na região do Cariri, que é ali no sul do Ceará, né? Ali é onde fica do padre... Nossa, não me fugi. Do padre Cícero, em Juazeiro, sul do Ceará, ali aquela região do Cariri, tá? Muito legal. E uma coisa que eu li hoje isso, viu, gente? Quando eu peguei para ler todo o texto aqui, eu achei interessante, né? Um caso particular foi de Juazeiro Garcia Leal, Januário Garcia Leal, olha lá. Um fazendeiro do interior brasileiro quando Januário morreu, né? Foi um fazendeiro do interior brasileiro e quando Januário morreu, em Lages, Lages pertencia à capitania de São Paulo, só passando a pertencer a Santa Catarina por alvarado Dom Pedro, por alvarado de Dom Pedro VI, Dom João VI, em 1820. Bom, mas o interessante, isso aí também não... Aqui, ó. O caso particular, né, de Januário Garcia Leal, o Sete Orelhas, que agiu no sudeste do Brasil no início do século XIX. Também, tá vendo? Ó? Tem sido considerado justiceiro, né, tendo sido considerado justiceiro e honrado por uns e cangaceiro por outros, né? O dele também foi vingança, tá? Mataram o irmão dele, daí o próprio imperador, né, no caso, na época, né,
disse que era olho por olho e dente por dente. Então, como foi feito, o irmão dele amarraram num tronco de árvore, tiraram a pele dele, foi uma morte muito cruel. E ele foi atrás desse pessoal. Eu acredito que sete orelhas seja, pelo que eu li aqui, eles não confirmam, seja porque a vingança, ele matou, sangrou todos os sete bandidos lá, contratados por algum fazendeiro, né? Que mataram o irmão dele. Então são sete. E ele cortava as orelhas. E por isso que ficou esse apelido aí de sete orelhas, né? Mas é um outro que eu não sabia dele. Sete orelhas, né? Januário Garcia Leal, aqui na região mineira aí, né? Na região sul de Minas, isso aí, tá? Sudeste do Brasil. Deixa eu ver se ele fala realmente se é sul de Minas aqui. Escravizado, exército, porém... ele não cita aqui. Ele não está citando. Mas em algum lugar eu li que foi nessa região aí que ele atuou, tá? Para o lado sudeste do Brasil, então não dá para ter certeza aqui. Ele não fala realmente o local, né? Mas eu sei que é a região mineira, tá? Bom, gente, dentro disso daqui, desses comentários, né, um pouco que atropelados, apesar de que a gente já comentou bastante a respeito, tem também os principais cangaceiros que acompanharam o Lampião. Olha, existem diversos, gente. A gente mostra aqui, ó, literatura no cangaço, até deixei separado aqui. Eles mostram mas bastante, muita coisa a respeito do cangaço. Então, aqui vocês vão ver, ó, as diversas histórias, né? Olha lá, Lampião, a última semana, né, de Lampião, está em literatura do cangaço, né? Tem um tal de um historiador aqui, é Robélio, se eu não me engano o nome dele, muito bom, e ele vai visitar cada trecho, já comentei isso aí para vocês, né? Viola, cordel e chapéu de Lampião, né? Tiringa, não mentiu, é uma história de alguém que contou mentira, né? E no cangaço tinha muito disso, viu? Falava se o camarada fazia vingança e depois não era aquele, né? Punhal, chachado de Canudos, né? Casamento de Dulce, né? Com o Criança, Dulce e Criança, tem uma história, cangaceiro criança, né? Tem uma história legal aqui, né? Cabeças de Corisco, né? Sepultura misteriosa, né? No Caritá, Lampião e seus subgrupos, que ele tinha vários grupos, né? Não se filma, né? Fala que é mentira. Mas aqui você tem que ler, é uma história que ele foi atrás para saber né? O batizado de Lampião, isso aqui eu sei, isso aqui eu já contei para vocês, lá no Ceará, dando tiro no chão. A sepultura de Zé Baiano, esse Zé Baiano aqui foi terrível, gente, a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? O obituário, né, de Antônio Silvino, esse daí, se eu não me engano, era um coiteiro, tá? Tiringa e parente de Lampião, né? É Tiringa, né? Um coiteiro também que é parente de Lampião, né? Jornais de Antônio Silvino, olha lá, Jornais Medicina e Antônio Silvino. É porque eles também eram tidos como excelentes curandeiros. Como tem a parteira, eles também eram bons para curar, principalmente feridas, cuidar de doentes, etc. Então tem um lado bom também, não é só coisa ruim não, tá?
Então tem muita coisa. Olha, dá pra você ver a quantidade de assunto, né? Onde eles vão buscar os assuntos, né? Ossada em Canudos, aqui já é de Canudos, né? A morte de Onquinho, né? Análise de foto de pancada. Então, é muito sobre o cearense. O Nordeste todo, tá? Mas a parte dos cearenses deles é muito data de nascimento de Lampião. Aí vai buscar como foi, que parteira foi, que padre, que o pai dele era. Olha, é muito intenso, é muito assunto. A gente lê mesmo e ficar por dentro. Por isso a gente fala assim, o mais aflorado, né, dos assuntos. Mas se você for adentrar a história, você tem muita coisa interessante, né? Muita coisa interessante. Mais importante que a gente sempre está comentando aqui é porque é cíclico. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se aqui. Aí, então vou falar do Corisco, né? Corisco, né? Olha lá, o nome dele era Cristiano Gomes da Silva Cleto. É mais conhecido como Corisco. Ele nasceu em Água Branca, né, no Piauí, se eu não me engano, né? Em 10 de agosto de 1907. Morreu, né, em Barra de Mendes, em 25 de maio de 40, tá vendo? Ele foi o último cangaceiro, ó. Foi o último cangaceiro do bando de Lampião. Também era conhecido como Diabo Loiro, né? Como que ele ingressou no cangaço, né? Essa aqui é interessante também, tá vendo? A maioria deles sempre são por questões sociais, né? Aos 17 anos, em uma briga de rua, Corisco matou um homem que era protegido do coronel da cidade de Água Branca. E temendo ser punido, e sem ter para onde ir, tomou a decisão de aliar-se ao bando do cangaceiro Lampião. Corisco era conhecido por sua beleza, era uma pessoa bonita, um homem bonito, né? Seu porte físico atlético e cabelos longos deixavam-no com uma aparência agradável. Além da força física muito grande, né? Por esses motivos foi apelidado de Diabo Loiro, né? Quando entrou no bando de Lampião. Aqui vai ter um assunto que a gente até tem. Eu estava vendo aqui um vídeo de uma pessoa que conheceu o Corisco, né? Então, ó, com a divisão do grupo de Lampião em uma estratégia para fugir da perseguição policial, Corisco tornou-se líder de um dos grupos, formando seu próprio grupo de cangaceiros, né? Por isso que fala que ele é o último cangaceiro, porque o grupo dele foi depois, né? Em meados de 38, a polícia alagoana matou e degolou 11 cangaceiros que se encontravam acampados na Grota do Angico. É o grupo do Lampião, foi a morte de Lampião, né? No estado de Sergipe. Entre eles encontrava-se Lampião e Maria Bonita. Corisco, ao receber... Você vê que coisa interessante, como que são, né? A gente estava falando sobre o negócio sobre verdades, né? Sobre verdades, né? Então, ó, Corisco, ao receber essa notícia, resolveu se vingar furiosamente. Então, ele se dirigiu até a fazenda de Patos, uma cidade que tem, no Recife, né? De Patos, e matou e degolou Domingos Ventura e mais 6 pessoas de sua família. Eu sei que ele mandou a cabeça do pessoal, deixa eu ver se vai falar aqui. Manda para um tenente de volante, né? Vamos ver se ele fala aqui. Ao receber tal, né? Dirigiu até a fazenda e degolou o bando da polícia, né? Corisco coordenou o fazendeiro local para... Aqui, ó. Corisco ordenou a um fazendeiro local levar as cabeças para o tenente João Bezerra, dizendo o seguinte: diga ao tenente Bezerra que essas cabeças para ele fazer uma fritada
Ele degolou a mulher do cara, filhas e filhos, né? Foram 6 pessoas mais o fazendeiro, né? E simplesmente pela vingança, porque mataram o Lampião e a Maria Bonita, e todo o grupo, né? Cortaram a cabeça. E então ele mandou. Você vê que coisa, e foi assim, uma chacina. Eu li a respeito, foi muito brutal, né? Só que olha o que aconteceu. Porém, Corisco assassinou as pessoas erradas. Os culpados por delatar Lampião e seu bando, a polícia, foram Pedro de Cândido e seu irmão Durval de Cândido. Você vê, ele foi lá, assassinou, porque a raiva, a fúria que ele criou, foi lá e degolou todo o pessoal, assim, sem mais, sem menos. Matou, ele não matou para depois cortar a cabeça, ele foi e cortou, o pessoal estava vivo. Tá? Beleza. Em 1940, o governo de Vargas, né, promulgou uma lei de anistia aos cangaceiros, né? E tanto o Corisco como a Dadá, que era a mulher dele, já estavam pensando em se entregar, deixar o cangaço. Não se entregar, deixar o cangaço. Eles estavam querendo se dirigir para Minas ou Goiás, né? Quando no ano seguinte, né, isso foi em 39, né, na Bahia, na cidade de Barra de Mendes, um povoado denominado Fazenda Pacheco, num povoado lá em Barra de Mendes, né? Aí o casal estava repousando, né? E foi atacado pela volante de Zé Rufino, né? Juntamente com o tenente José Antônio de Sena. Corisco foi surpreendido, mas não se entregou, dizendo a Rufino que não era homem de se entregar. Foi metralhado na barriga, deixando seu intestino fora do abdômen, ainda vivendo por 10 horas depois da rajada de tiros. Olha que negócio, que ele era muito forte, né? Tem até deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Há 70 anos morria o cangaceiro, né? Então já tá. Dadá foi atingida na perna e precisou que amputasse a perna. Ela foi amputada a perna dela. Mas ela viveu aí até acho que 1 ou 2 anos atrás, tá? Não estava viva ainda. Existem depoimentos bacanas a respeito. Mas foi isso aí. Tem aqui vida pessoal. Se vocês quiserem ler pelo Wikipedia, tem bastante assunto a respeito, tá? Olha lá, Corisco sequestrou, né, Sérgia Ribeiro da Silva, que é a Dadá, né, e viveu com ela 13 anos, né, já na vida em cangaço, né. Depois quando ela foi, eu sei que ela casou, né, depois com uma outra pessoa que era apaixonado por ela, e teve bastante filhos. Outra coisa que eu fiquei sabendo também, que durante esses 12 anos que ela teve com Corisco, parece que ela teve 7 filhos. Só que nunca acompanhavam, né? Eles entregavam ou a coiteiros ou a algum padre que eles conheciam, né? Bom, eu vi uma entrevista muito bonita do filho dela, Silvio, que foi criado por um padre. Muito bem. Vamos ver aqui. Outro cangaceiro famoso, né? Foi aqui o Zé Baiano. Esse cara era bravo, gente. Ele nasceu em Curaçá, em 1900, acho que é Bahia mesmo, né? E morreu em 36, morreu bem antes de Corisco, né? Foi um cangaceiro que integrou o bando de Lampião. Na verdade, os dois principais ele tinha 3 irmãos, o Lampião, tá? A gente vai falar deles não hoje. Mas ele tinha 3 irmãos que fizeram parte do cangaço. Um deles, inclusive, era um irmão adotivo,
na família, era irmão adotivo do Lampião. Esse cara foi muito sanguinário também, se eu não me engano, é Antônio Ferreira. Mas a gente vai falar sobre ele mais à frente aí, talvez não hoje, né? A gente até terça-feira a gente vai concluir esse assunto e a gente ainda vai falar sobre essa irmandade que foi cangaceira também, né? A atuação do Zé Baiano, ó, Lampião e seu bando invadiram Alagadiço, né, pela primeira vez em 1930. Eu sei que ele invadiu mais 3 vezes essa mesma cidade, tá? A última visita de Lampião ao povoado foi em 34, quando deixou Zé Baiano no comando da região, ali naquela região ali, desse povoado ele deixou o Zé Baiano, né? Acompanhado de seus comparsas Demudado, Chico Peste e Acelino, olha os nomes, né? Ele aterrorizou a localidade, cometendo atrocidades, saqueando e impondo sua própria lei em Frei Paulo e vizinhanças. Essa comunidade invadida aí 3 vezes por Lampião. O bando costumava esconder-se da polícia nas casas de fazendeiro ou então na mata. Conhecido pela sua crueldade, tinha o costume de marcar com ferro em brasa as iniciais JB, né, Zé Baiano, no rosto ou no pubis de mulheres de cabelo curto, ou por estarem usando vestidos cujo comprimento ele considerava inconveniente, passando a ser conhecido por isso como ferrador de gente. Mulher de cabelo curto ou saia curta naquela época eram tidas como mulheres da vida, né? As prostitutas. E, curiosamente, o Zé Baiano não gostava de mulheres com essa índole, né? Vamos ver aqui, a morte dele, né? Cansado de ser perseguido pelos policiais devido ao envolvimento com o cangaço, o coiteiro Antônio Chiquinho armou uma emboscada para Zé Baiano e os seus comparsas, né? Num povoado do município de Frei Paulo. Durante uma entrega de alimentos em 7 de julho de 36, acompanhado dos conterrâneos Pedro Sebastião de Oliveira, que é o Pedro Guedes, Pedro Francisco, Pedro Guedes, Paulo Guedes, Pedro Francisco, Pedro de Nissa, Antônio de Souza Passos, que é o Toinho, e José Francisco Pereira, Dedé, e José Francisco de Souza, Biridim. Antônio deu fim ao Zé Baiano e seu bando. Então, gente, morreu o Zé Baiano, né? O Zé Baiano, ele tem um fato curioso, que ele era, a gente fala o marido, né? Mas, na verdade, ele tinha, como é que era o nome da mulher dele? Luzia. Deixa eu ver se fala aqui com quem ele foi casado, que era a mulher mais bonita do cangaço. Puxa, Lídia, perdão, eu estava querendo lembrar, Lídia. Então ele era companheira dele. Só que quando ele saía para algumas das suas aventuras para poder saquear, né? Saía para os seus saques, porque assim, as cangaceiras, só uma delas, que a gente sabe, pelo que se lê, que era realmente uma guerreira, uma combatente como qualquer homem. Era Dadá, a mulher do Corisco. As outras, inclusive Maria Bonita, elas tinham armas, né? Mas as armas delas eram para se defender. Elas eram companheiras dos cangaceiros, mas não atuavam nas guerrilhas, né? Podiam estar junto, mas não iam lá matar essas coisas. Então era só para elas se defender. Então, às vezes, quando eles saíam para algum saque, elas até ficavam no acampamento deles.
E a Lídia ficava, e ela traiu o Zé Baiano com, com um cangaceiro do grupo do Corisco, Bem TV. O cangaceiro era Bem TV. E ela traiu o Zé Baiano com o Bem TV. Quando ele chegou, e tinha um outro cangaceiro que viu a traição, acho que é Zé Coqueiro, se eu não me engano, uma coisa assim, Zé Coqueiro, se eu não me engano. A gente tem uma reportagem aqui que fala o nome dele certinho, mas eu acho que é esse, Zé Coqueiro. Ele queria também, já que você se acostou com o Bem TV, você vai ter que se acostar comigo. Aí ela não quis, inclusive ofendeu ele e tal, tem as ofensas, né? E que ele era mal cheiroso, feio, uma série de outras coisas. Então, aí o que aconteceu? Quando o Zé Baiano voltou do saque, chegou no grupo, preciso confirmar, mas esse Zé Coqueiro aí foi e delatou. Falou que ia contar pro Zé Baiano e contou. Aí o Zé Baiano e o Lampião viu isso. Aí o Lampião já tomou a atitude dele, matou o tal do Zé Coqueiro. Ele não queria delator, né? Não queria... Eles falam até tem um nome para isso, né? Mas eles não... O que eles falavam? Minha campanha. E ele matou o Zé Baiano. Perdão, matou o Zé Coqueiro. Aí o Zé Baiano foi lá no Corisco e pediu pro Corisco, falou assim, me dá o Bem TV aí, porque ele queria matar o Bem TV. Ou então você toma atitude com isso. E o Corisco falou, não, ele é do meu grupo quem cuida sou eu. E ficou aquela desavença. O que o Lampião fez? Ele matou o delator, né? E ele deu razão para o Corisco. Do meu grupo, dos homens do meu grupo, quem cuida sou eu. E nisso ele, para não criar um problema sério dentro de todo o grupo, que ele fez, já tinha um subgrupo, ele dividiu, olha, Corisco, você daqui para cá você toma conta aí do seu bando e sai. Não é que saiu do grupo, continuou a apoiar o Lampião, mas... E o Zé Baiano não, ele já saiu de vez, né? Foi com o grupo dele, como ele já estava tomando conta daquela região lá de como que é o nome mesmo? Eu acabei de comentar com vocês aqui, eu tenho que ler aqui, porque o assunto é muito extenso, né? Pato Freire, né? Alagadiço, invadiram Alagadiço, né? E na região que ele ficou lá, comandando, você vai lá e continua com seu bando lá. Então ele se separou. Corisco, o bando do Corisco e o bando do Zé Baiano, porque senão desagregava todo mundo. E ele continuou com o grupo dele, né? Então foi muito legal. E o Corisco, esqueci de comentar, né? Se bem que eu já falei, né? Ele amarrou a Dadá numa árvore e matou ela paulada. A Dadá. A Lídia, que é a mulher dele, amarrou a Lídia num tronco de árvore e matou ela paulada. Ele era terrível, né? Isso daí houve, então, a separação dos dois subgrupos, do Corisco e do Zé Baiano. Separaram do grupo maior, que era o grupo de Lampião, né? É isso aí, gente. Então, esse cara foi terrível. Outro... esse daqui foi legal. Esse daqui eu comentei com vocês, né? Muito legal essa história dele, né? E ele viveu ainda, ele morreu faz pouco tempo. Agora minha campanha é de verdade. Então, minha subcampainha já vai atrás. O outro foi Antônio Inácio da Silva, que é o Moreno, que eu comentei com vocês, que ele foi e obrigou o camarada a buscar
um tipo de um ancião, né, de um vilarejo, que era para ele ir na cidade buscar alimentos, né, pro bando dele. E como o pessoal que comprava muita coisa na cidade era vigiado, porque com certeza estava acoitando, lampião não, acoitando cangaceiros, né? E foi uma história terrível. No fim ele matou esse ancião aí com a família, por vingança, né? Porque o camarada desse coiteiro ficou numa situação difícil, né? Ou ele apoiava o Moreno, que mandou buscar as coisas, ou ele apoiava a polícia, que quando ele foi pegar as coisas, falou: você está pegando, você está coitando alguém. Então você vai ter que delatar para a gente onde ele está. E tem uma história legal, a gente já contou aí a respeito. Então era o Moreno, o cangaceiro. Ele é natural de era, né? Natural de Caparatu, né? E ele morreu, isso ele nasceu em 1909. Ele morreu em BH, Belo Horizonte, em 6 de setembro de 2010, a questão de 11 anos atrás, né? Mais conhecido pela alcunha de Moreno, foi um cangaceiro pertencente ao bando de Lampião e Maria Bonita. Tá vendo? Após a morte dele, ele fugiu de Pernambuco e adotou o pseudônimo de José Antônio Souto, fixando-se em Minas Gerais. Foi um dos integrantes do bando de mais longevidade, né? E um dos últimos a morrer, porque Dadá morreu mais recentemente, né? Vocês vão ver, lembra que eu falei sobre a verdade, né? Que não se esconde, né? Esse escondeu a verdade por muitos anos, vocês vão ver agora. Que o Sol, ele não fica mais que 12 horas que ele aparece, a Lua também, e é verdade. A verdade fala que dura pouco, né? Não dá para você esconder muito tempo. Esse aqui escondeu muito tempo, mas não teve muito jeito, não. Olha lá, ó. Filho de Manuel Inácio, né, o Jacaré, de Maria Joaquina de Jesus, Antônio perdeu o pai na adolescência quando este foi morto pela polícia nas proximidades de São José de Belmonte. Uma suposta queima de arquivo. Então, é a própria polícia que matou o pai dele para, assim, não ser testemunha, né, de alguma coisa. Como ele ingressou no cangaço, né? Exerceu a profissão de barbeiro, mas seu desejo era ser soldado da polícia. Olha que interessante, justamente quem matou o pai dele, né? O sonho terminou quando foi preso e espancado por policiais em Brejo Santo, após ser acusado injustamente de roubar um carneiro. Libertado, matou o homem que o denunciou, que seria o verdadeiro ladrão. Né? Foi contratado por um proprietário rural, né, para defender sua fazenda de ataques de cangaceiro. Olha só. Mas terminou integrando-se ao grupo de Virgínio, cunhado de Lampião, de quem tornou-se amigo. Olha pra você ver. Interessante, né? Moreno era conhecido por não gostar de rifles de repetição americano, muito usado na época, né? À sua disposição ele tinha um mosquetão. Bom, casamento. Isso aqui foi a história da morte dele também, viu? Na década de 30, casou-se com Durvalina de Sá, a Durvina, né? O casal teve um filho, que não pôde permanecer com o bando, pois o choro da criança podia denunciar o grupo, né? A criança foi deixada, então, com um padre que a criou. A maioria deles faziam isso, tá? Vida, né? Após o cangaço, né? Então, 2 anos após a morte de Lampião, o casal fugiu para Minas, né?
Por precaução, Moreno passou a chamar-se José Antônio Souto e Durvalina tornou-se Jovina Maria. Estabeleceram-se na cidade de Augusto de Lima, né? E prosperaram vendendo farinha. Viraram comerciantes, né? Farinha. Tiveram mais 5 filhos e mudaram para BH no final da década de 60, quando nasceu Brasília, né? Ainda com medo de serem descobertos e mortos, mantiveram o passado em segredo até para os filhos. Olha aí, o segredo até para os filhos. É o que a gente está falando da verdade, né? A situação manteve-se até meados da década de 2000, ó, quando a existência de um filho mais velho foi revelada, encontrado em 2005. Então, Inácio Carvalho Oliveira pôde finalmente reencontrar seus pais biológicos, que é esse filho primogênito aí, né? E só então que a família conheceu a história do passado no cangaço. Durvina, né, morreu um pouco depois. Então, você vê que legal, cara? Eles pararam com essa vida toda e fugiram, né? Foi, acho que 1930, nós comentamos aqui, né? 30, foi após a morte de Lampião, né? 38, né? Olha lá. Na década, o casamento, olha lá, 2 anos após, então de 40, 2 anos após a morte de Lampião, e exatamente também quando morreu o Corisco, né? Então, de 40 até 2000, durante 60 anos, eles guardaram esse segredo. Aí, quando eles descobriram que acho que esse filho que ele deixou com o padre, já tinha 60 anos, hein? Eles deixaram com um padre, o primeiro filho, o primogênito, exatamente ele. Deprimido com a morte da esposa, a saúde de Moreno passou a ficar cada vez mais debilitada e ele morreu no dia 6 de setembro de 2010, em BH, aos 100 anos de idade. Olha que história bonita, não, gente? Muito legal. Tem mais afins aí, tá? Eu tenho certeza que o Robélio, lá da Cangaço, na literatura, o pessoal da cangaçologia tem histórias a respeito, com certeza. Muito legal. Só para a gente concluir o assunto, teve um cangaceiro que, você viu que a gente falou bastante em crueldades aqui. No caso do Moreno também teve, né? Mas o mais violento, mais sanguinário de todos os cangaceiros do grupo do Lampião foi o Gato. Gato, o mais cruel cangaceiro. Então tem aqui um historiador, né, o João de Souza Lima, que conta aqui toda a história dele. E isso, inclusive, eu não achei na Wikipédia, tá? Então, aqui acho que eu vou ter que usar a lupa, porque senão... Vou ler alguma coisinha só, porque o artigo está aqui, vocês podem ver, o autor aqui eu acabei de falar para vocês, né? Então, nossa, mas está muito ruim isso aqui, realmente está muito ruim. Será que eu tenho como aumentar aqui sem utilizar a lupa? Eu vou tirar a lupa porque ela está me atrapalhando. Eu acho que aumentar talvez dá, vamos ver. Se não der, a gente deixa para outro dia. Ah, e tem um zoom aqui, ó. Então vamos fazer mais e mais. Agora sim, agora o Omar está enxergando. Valeu, gente, deixa eu ver aqui. Olha lá. Santílio Barros era um verdadeiro nome do cangaceiro Gato. E não se tem na história do cangaço outro homem que tenha sido tão sanguinário, perverso e frio como foi esse cangaceiro. Era filho de Ana, Aninha Bola, e Fabiano, um dos sobreviventes da Guerra dos Canudos. Ó, você vê que o pai e a mãe já tinham históricos guerreiros, né? Seguidor de reverenciado e beato de Antônio Conselheiro, olha lá.
Tá vendo? Ele era um índio, ó, era índio da tribo Pancararé. Eu sei que os pais também eram pancararés, né? Além do gato, duas irmãs suas foram pro bando, né? Julinha, amante de Mané Revoltoso, e Rosalina Maria, companheira de Francisco Nascimento, o cangaceiro Mourão. Bom, eu sei que ele matou o Mourão, olha lá. Mourão, nesse mesmo sendo cunhado e primo de gato, acabou sendo morto por ele, depois que Mourão e Mormaço acabaram numa festa acontecida em Brejo do Burgo. É o Lampião que reclamou lá que eles beberam muito e prontaram, o gato foi lá e matou o cunhado dele, né? Ele tem uma história aqui interessante, né? Porque olha, gato, por pouco não matou sua própria mãe, por essa ter feito comentários sobre as constantes passagens do cangaceiro por sua casa. Ela contou lá para a vizinhança que ele sempre passava lá. Ele quase mata ela. Gato foi até a casa da mãe com a finalidade de cortar sua língua. Olha só como o cara era, né? Cortar sua língua, né? E deixa eu ver. Perdi aqui. Aqui. Cortar sua língua. E quando foi dissuadido por alguns familiares do macabro intento, né? Mostrando para sua mãe 2 facões e dizendo: esse aqui é o cala-boca do corno. Que esse corno seria que para calar a boca da mãe dele, né? Por ela ter dedurado ele, né? E o outro, ele usou um termo aqui. E esse é o bateu, cagou. Olha só, a mãe dele, cara. Né? Gato ainda matou 7 pessoas da sua família em represália a um sumiço de bodes e cabras, né? Que estavam acontecendo e sendo creditado a Lampião. Quer dizer que ó, foi roubado, né? Bode e cabra que deduraram, falaram que foi o Lampião e ele matou 7 pessoas da família por causa disso. Ele era do bando do Lampião, né? O cangaceiro perseguiu os envolvidos encontrando uma casa de farinha, Calixto Rufino Barbosa e Brás, ceifando a vida dos dois e seguindo até a casa de Valério na fazenda Cerquinha, onde assassinou Luiz Major e os 2 filhos, Silvino e Antônio, e o sobrinho Inocêncio. Um duro castigo, né, para um pago sem provas, quer dizer, dele ser comentado que foi Lampião e não tinha provas, né? Ele foi casado, né, com Antônia Pereira da Silva, que é dessa foto aqui, essa senhora, né, que ainda é viva, eu não sei aqui quando foi feita a reportagem, mas está com 104 anos a mulher, né, a mulher dele. Na verdade, essa é a mulher dele, mas ele tinha uma amante, né, e ele morreu por causa disso, né? Olha lá, o gato encontrou a morte depois do ataque à cidade de Piranhas, em Alagoas, fato acontecido depois da prisão de sua amada Inacinha. Tem histórias de Inacinha aqui no literatura, tá? Realizado pelo tenente João Bezerra. Inacinha estava grávida e este combate ela saiu ferida. Ela levou um tiro nas nádegas que foi por trás, né, pela bunda e saiu na barriga, mas não afetou a criança, né? Gato pediu ajuda para Corisco, né, para poder fazer esse ataque, e nesse ataque ele morreu, porque o pessoal da cidade lá de Piranha se reuniu, que eles não queriam que os cangaceiros invadissem lá, e o gato ia fazer isso porque a Inacinha estava presa lá. Então eles se armaram e não deu certo. O ataque foi mal sucedido e ele morreu nesse ataque, tá? Isso aí, gente. Falamos sobre 4 cangaceiros. Semana que vem a gente vai concluir esse assunto. Vamos ver, só se fala sobre os irmãos de Lampião. E talvez algum comentário aí do pessoal que realmente são os grandes conhecedores,
os historiadores de Cangaçolândia, Cangaço na literatura, e tem tantos outros, são muito bacanas. Legal, gente, vamos ver como é que tá aqui. Faz tempo que eu tô aqui já. Como é que tá aqui a nossa visibilidade pelo LinkedIn? Ontem não chegou a 40, hein? Na hora que. Hoje já melhorou, passou de 50. Muito bom isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Até onde chegou. Eu gosto de ver até onde chegou. 51, vamos ver. Olha, andou bastante, hein? Então tem um pessoal de empresas aqui que sempre estão conosco, mas tem alguns novos, hein? Esse CADWorks aqui, não sei se é a primeira vez que eu estou vendo, tá? Esse One Subsea aqui já viu a vibrar assim. Ford, acho que é a primeira vez também. Da Epic, acho que eu já vi. Rock Spam. Não sei, eu nunca vi. Mas muito obrigado por prestigiar aqui as nossas apresentações, né? E o pessoal de sempre aqui, que eu acho sensacional, eu agradeço demais, né? Diretor, profissional de manutenção, trabalhador de contrato, engenheiro elétrico, engenheiro civil, especialista do comércio eletrônico, bastante gente da área técnica que prestigia a gente. Acho muito legal, há pouco tempo eu estava tendo professores aqui nos prestigiando, foi muito bom, sabe? Afinal de contas, eu gosto muito também de colocar aquilo que eu aprendo, né? Muito legal. Agora vamos ver aqui, São Paulo, Campinas, Ottawa, no Canadá, Botucatu, São Carlos, Ilhéus, Ilhéus já esteve aqui, né? Cidade Oklahoma, né? Região lá dos Estados Unidos, Lisboa, que legal. E eu acho que antes ainda tive visitas aqui, ainda hoje que eu vi, do Canadá, acho que da Alemanha, Canadá e Alemanha ainda, foi hoje pela manhã. Muito legal, valeu, gente. Agora só vamos abrir aqui as mensagens, né, da Central de Petróleo e Gás. Não podemos deixar de prestigiar esse pessoal, porque o trabalho deles é excelente, né? Olha que legal isso aqui. Que é isso aqui? Parece um banco. Novo modelo de airbag, né, para motos pode estar sendo desenvolvido pela Honda. Novo modelo de airbag. Eu nem sei se a moto atual tem airbag. Sinceramente, eu não sei, tá, gente? Eu não sou um motoqueiro. Eu acho muito bacana, mas eu não sou. Mas legal, é bom, novidade é esse. Para mim é novidade. Tá? Energia solar no Mato Grosso. No Mato Grosso, eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar Olha aqui, é uma usina aqui, né? Muito bacana. Grandes empresas no ramo de energia renovável fecham parceria com construção de 12 usinas de energia solar no Brasil. Talvez até essa aqui seja... Olha, mas é fantástico, né? Fala a verdade, né? Mercedes-Benz revela o seu primeiro caminhão elétrico, né? Autonomia de 400 quilômetros. São Paulo, Rio, sossegado. Royal Enfield, a multinacional indiana, né? Royal, fabricante de motos, pretende inaugurar a sua segunda concessionária no Brasil. Eu nem sabia que tinha a primeira. Remaster, empresa de automação industrial brasileira, avança para o interior do Paraná com a solução que pode destravar o
a agroindústria. Olha, muito legal, mas se bem que esse negócio de agro é pop, eu tenho uma bronca disso, gente, que não tem tamanho, né? Agro é pop, pop é popular, e agro não está sendo nada popular, viu? Só aumentando, 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 e não tem quem controla isso. Volvo fecha parceria com a Google, né, e a Nvidia para desenvolver novo sistema operacional que será utilizado nos carros. Aqui acho que nós já comentamos ontem, é mesmo, é dia 1º. Beleza, gente. É o que a gente tinha para comentar hoje. Nós agradecemos muito a participação de todos. Ficamos contentes e a gente ainda, até mais 2 apresentações, nós provavelmente já encerramos aqui com o assunto cangaço. Essa aqui foi a nossa apresentação de número 98. 98. E estamos chegando a 100 vídeos, né? São lives, né? Na nossa live de número 98. E estamos chegando a 100. Não sei se essa 100 vai cair com o cangaço. Como amanhã eu vou ter mais uma live, que vai ser... Talvez eu não faça live e faça somente uma gravação para apresentação, para a gente poder festejar a 100ª live com o assunto do cangaço ainda. Gente, muito obrigado pela atenção. PT, saudações. Excelente dia para todos, um bom almoço e tchau.